Em janeiro de 2011, enquanto o futebol brasileiro ainda se reorganizava após mais uma geração vendida como a próxima a dominar o mundo, um nome começava a ecoar com força nas arquibancadas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Negueba. Rápido, driblador, ousado, decisivo. Um atacante que parecia carregar no corpo magro e explosivo tudo aquilo que o futebol brasileiro sempre vendeu como sua maior riqueza: improviso, coragem e talento puro. A Copinha de 2011 não foi apenas um torneio vencido pelo Flamengo. Foi um marco simbólico. O clube conquistava um bicampeonato raríssimo na competição, e Negueba se tornava o rosto daquela campanha. Não apenas pelos gols, mas pelo impacto direto no jogo. Quando ele pegava na bola, algo acontecia. O ritmo mudava. A defesa recuava. A arquibancada reagia. Em um torneio tradicionalmente cheio de promessas, Negueba parecia diferente. Aquele início avassalador colocava Negueba em um lugar perigoso. O da expectativa imediata. O contexto da época potencializava isso. O futebol brasileiro vivia o surgimento de uma geração histórica. Neymar já despontava no Santos como fenômeno técnico e midiático. Lucas Moura começava a brilhar no São Paulo. Felipe Coutinho havia surgido no Vasco e já estava negociado com a Europa. Dentro desse cenário, Negueba aparecia como mais um nome pronto para o salto. Para muitos analistas da época, ele não ficava atrás em talento bruto. Internamente, o Flamengo tratava Negueba como patrimônio. Um atacante de velocidade extrema, drible curto e agressivo, boa finalização, personalidade evidente. Sua trajetória na base indicava alguém que sempre esteve um passo à frente fisicamente e tecnicamente. Mais do que isso, ele não sentia o peso dos jogos grandes. Pelo contrário, crescia quando a pressão aumentava. A Copinha de 2011 consolidou essa imagem. Negueba não era apenas um destaque em um time organizado. Era o jogador que resolvia quando o jogo travava. Naturalmente, a transição para o profissional aconteceu rápido. Talvez rápido demais. Ainda em 2011, Negueba passou a ser integrado ao elenco principal do Flamengo. A torcida o recebia com expectativa elevada, alimentada pela memória recente da Copinha e pela carência histórica do clube por atacantes decisivos formados em casa. A camisa pesava. Mas, num primeiro momento, Negueba parecia não se intimidar. Entrava bem. Criava jogadas individuais. Oferecia algo diferente em um elenco muitas vezes previsível. É importante lembrar o contexto do futebol brasileiro naquele período. O jogo ainda era mais espaçado, menos rigoroso taticamente, mais permissivo ao improviso. Em teoria, era o ambiente perfeito para um jogador como Negueba. Talento individual ainda resolvia jogos. A exigência física, embora presente, não era tão extrema quanto se tornaria poucos anos depois. Tudo parecia conspirar a favor. Mas o futebol raramente avisa antes de cobrar. Com o aumento do número de jogos, vieram também as primeiras interrupções. Pequenos desconfortos musculares. Paradas curtas. Retornos apressados. O corpo começava a dar sinais. Para um jogador cuja principal virtude era a explosão, qualquer limitação física já era um obstáculo enorme. Cada parada quebrava ritmo, confiança, continuidade. E no futebol profissional, continuidade é tudo. Enquanto Neymar e Lucas Moura conseguiam manter sequência, evoluir fisicamente e ganhar protagonismo, Negueba começava a entrar em um ciclo perigoso. Jogava bem em um jogo. Sentia no seguinte. Ficava fora por semanas. Voltava sem o mesmo impacto. O futebol profissional não perdoa irregularidade. A concorrência interna aumentava. A paciência diminuía. É neste ponto que a trajetória começa a ganhar outro contorno. Negueba deixava de ser apenas o talento promissor da Copinha. E passava a enfrentar o desafio mais duro da carreira. Alinhar talento, corpo e contexto ao mesmo tempo. E essa equação raramente é simples. Se existe um ponto em que a história de Negueba muda de direção, é aqui. O talento ainda estava lá. A vontade também. Mas o corpo começava a cobrar um preço alto. As lesões, que no início pareciam apenas contratempos normais de início de carreira, passaram a se tornar recorrentes. Problemas musculares davam lugar a questões mais sérias, principalmente no joelho, região crítica para um atacante cuja essência era a explosão, a mudança de direção e a velocidade curta. Cada retorno aos gramados exigia um novo processo de adaptação. E muitas vezes, Negueba voltava antes do tempo ideal, pressionado pela necessidade de ajudar o time e, principalmente, de não perder espaço. No futebol profissional, existe uma regra não escrita. Quem não consegue sequência, perde terreno. Negueba entrava exatamente nesse ciclo. Jogava uma partida. Sentia na seguinte.
Ficava fora por semanas. Voltava sem ritmo. Esse padrão impede qualquer evolução real. Sem sequência, não há ganho físico. Sem ganho físico, não há confiança plena. E sem confiança, o talento fica limitado. Ao mesmo tempo, o Flamengo atravessava um período de instabilidade profunda. Trocas constantes de treinadores. Projetos esportivos curtos. Mudanças frequentes de estilo de jogo. Para um jogador em formação, isso é determinante. A cada novo técnico, Negueba precisava reapresentar seu futebol, se adaptar a novas exigências, provar novamente que merecia espaço, mesmo sem conseguir uma sequência real de partidas. Enquanto Negueba lutava para se manter saudável, o futebol brasileiro também passava por uma transformação silenciosa. O jogo se tornava mais físico, mais intenso, mais tático. A margem para jogadores que dependiam exclusivamente do talento individual diminuía. A preparação física ganhava protagonismo. A disciplina tática se tornava indispensável. Quem não conseguia acompanhar essa transição ficava para trás, independentemente do potencial. É nesse cenário que surge um dos rótulos mais cruéis do futebol: promessa eterna. Aquele jogador que sempre está prestes a explodir, mas nunca consegue se manter. A frase se repete: quando estiver bem fisicamente, vai render. Mas o futebol não espera. A cada temporada, surgiam novos nomes, novas apostas, novos reforços. E o espaço de Negueba ia diminuindo. Ser tratado como joia desde cedo cria uma pressão silenciosa. Cada erro passa a ser ampliado. Cada atuação abaixo do esperado vira confirmação de um rótulo injusto. O jogador deixa de ser avaliado pelo presente e passa a ser comparado constantemente com o que poderia ter sido. Negueba entrou nesse ciclo, não por desleixo, não por falta de trabalho, mas por uma soma de fatores que o futebol raramente explica em manchetes. Lesões repetidas não afetam apenas o corpo, afetam a mente. O jogador passa a hesitar em arrancadas, evitar contatos mais duros, perder naturalidade em movimentos antes automáticos. Para alguém cuja essência era a ousadia, isso muda tudo. O futebol continua exigindo intensidade máxima, mas o instinto já não responde da mesma forma. Com o espaço reduzido no Flamengo, começam os empréstimos. A ideia era simples: dar minutos, ritmo e confiança. Na prática, raramente vinha acompanhada de um projeto sólido. Negueba chegava a clubes que também viviam instabilidade, troca de treinadores e pressão por resultados imediatos. Sem tempo, sem margem para erro, sem paciência. Em alguns momentos, lampejos apareciam. Um drible, um gol, uma atuação acima da média. E a discussão voltava. Agora vai. Mas logo em seguida, uma nova lesão, uma queda de rendimento, uma mudança de comando técnico. E tudo recomeçava do zero. Enquanto isso, seus contemporâneos seguiam caminhos diferentes. Neymar se consolidava como estrela mundial. Lucas Moura construía uma carreira sólida na Europa. E Negueba passava a ser lembrado como aquele que poderia ter sido. Essa comparação, embora injusta, moldou a percepção pública sobre sua carreira. Não se tratava mais de talento. Tratava-se de corpo, contexto, timing, ambiente e, acima de tudo, continuidade. Sem ela, mesmo jogadores especiais ficam pelo caminho. Com o passar do tempo, a carreira de Negueba entrou em uma fase silenciosa. E esse silêncio é comum para jogadores que já foram tratados como fenômeno. Não há mais manchetes diárias. Não há mais comparações constantes com os grandes nomes da geração. Não há mais a cobrança de ser o futuro do futebol brasileiro. O jogador passa a ser avaliado apenas pelo que entrega em campo, jogo após jogo. Longe dos holofotes. Longe do rótulo. Negueba seguiu atuando profissionalmente. Passou por diferentes clubes, dentro e fora do Brasil, sempre buscando algo que nunca conseguiu sustentar por muito tempo: regularidade. Em alguns momentos, encontrou sequências razoáveis. Mostrou leitura de jogo, experiência, capacidade de contribuir coletivamente. O futebol, porém, já era outro. O mercado não o enxergava mais como promessa ou ativo de revenda. Ele passava a ocupar um novo papel: o de jogador experiente, alguém que já havia vivido tudo muito cedo. Essa transição não é simples, mas é inevitável para quem explode antes da hora. As lesões continuaram presentes, ainda que menos frequentes. O corpo, agora mais conhecido por ele mesmo, exigia cuidados constantes. Controle de carga, treinos específicos, recuperações mais longas. Isso limitava sua capacidade de atuar em alto nível por períodos prolongados, especialmente em um calendário pesado como o do futebol brasileiro.
Nesse estágio da carreira, Negueba já não jogava para cumprir expectativas externas. Jogava para se manter competitivo, profissional e útil. Essa mudança de mentalidade é comum entre atletas que viveram a ascensão precoce. É importante deixar isso claro. O declínio competitivo de Negueba não foi resultado de indisciplina, falta de profissionalismo, escolhas irresponsáveis fora de campo. Relatos de treinadores e companheiros sempre destacaram comprometimento, postura correta, dedicação diária. O problema nunca esteve na atitude. Esteve na combinação entre um estilo de jogo altamente dependente da explosão física e um corpo que não conseguiu sustentar essa exigência por tempo suficiente. Outro ponto decisivo foi o ambiente. O futebol brasileiro raramente oferece tempo para reinvenção. A pressão por resultado imediato engole projetos individuais. Ou rende agora, ou perde espaço. Negueba raramente teve um ambiente estável que lhe permitisse reposicionar-se taticamente, compensar limitações físicas com leitura de jogo, reconstruir sua identidade em campo. Cada clube era uma nova urgência. Cada temporada, uma nova prova. Ser rotulado tão cedo cria uma dívida invisível com o passado. O jogador não é comparado com os outros. É comparado consigo mesmo, com aquela versão idealizada que existiu por um breve momento. Negueba conviveu com isso por anos. Cada tentativa de recomeço vinha acompanhada da lembrança do que ele já foi, não do que ele era naquele momento. Isso afeta confiança, liberdade criativa, prazer de jogar. É um peso que poucos conseguem carregar em silêncio. Com o distanciamento do tempo, a história de Negueba pede uma leitura mais honesta. Ele não fracassou. Ele não desapareceu. Ele não abandonou o futebol. Construiu uma carreira profissional. Viveu do esporte. Atuou em alto nível em diversos momentos. Foi decisivo em um dos torneios de base mais importantes do mundo. Talvez o erro não esteja na trajetória, mas na expectativa criada. Negueba não foi um erro do futebol brasileiro. Ele foi um produto dele. De um sistema que acelera jovens cedo demais. Coloca rótulos pesados antes da formação estar completa. Cobra resultados imediatos. Oferece pouco tempo para reconstrução. Sua história não é exceção. É sintoma. A história de Negueba ensina mais do que parece. Ensina que talento é apenas o ponto de partida. O corpo precisa acompanhar o sonho. O ambiente precisa proteger o desenvolvimento. Nem toda promessa precisa virar ídolo mundial para ter valor. O futebol é feito de sonhos, mas também de limites. Reconhecer isso não diminui a paixão pelo jogo. Pelo contrário, humaniza. Histórias como a de Negueba nos lembram que, por trás de cada promessa, existe um ser humano. E que nem toda carreira precisa terminar no topo para ser respeitada. Às vezes, a maior vitória não está em chegar ao auge absoluto, mas em resistir, se adaptar e seguir em frente. Em um esporte que raramente perdoa, Negueba não será lembrado como um dos maiores da história, mas será lembrado como um símbolo. Um símbolo de uma geração, de um sistema, e de uma lição que o futebol brasileiro ainda precisa aprender. Se você chegou até aqui, é porque entende que futebol não é só gol e título. É trajetória, contexto e escolhas. Se esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreva no canal e acompanhe histórias que vão além da manchete. Histórias de jogadores, clubes e decisões que moldam o jogo de verdade. Deixe seu comentário. O que mais pesou na carreira de Negueba, o físico, o contexto ou a expectativa? Aqui, o futebol é tratado com memória, profundidade e respeito. A história continua no próximo vídeo.